Tudo bom, gente? Quando a gente fala de sociologia, a gente tem que separar essas duas figuras que trouxeram um rompimento daquele pensamento sobre o indivíduo e o papel da sociedade, que principiou o estudo da sociologia com Augusto Comte e o Emile Durkheim. Tá? Tanto para o Weber como para o Marx, o indivíduo tem um papel fundamental no condicionamento social. Diferente do que o Durkheim e o Comte proclamavam, numa proposição onde os fatos sociais eram maior do que a ação social, aqui nós vamos ter o contrário. O indivíduo vai começar a ganhar corpo, tá, nessas novas ideias. O Weber, antes de tudo, é bom lembrar, ele é um pastor protestante, tanto que sua principal obra, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, deixa bem claro a sua contextualização ideológica, sua contextualização conceitual. E ele deixa também a seguinte percepção para a gente. Primeiro, ele não trabalha com a ideia do fato social como o Durkheim gostava de trabalhar. Ele trabalha com a ação social. Então, se a gente fosse comparar o Durkheim com o Weber, deixando bem claro já que o Durkheim coloca o fato são maiores do que as ações. Porque os fatos condicionam as ações. A gente vai ter o Weber, que vai principiar a ideia da ação social. Além de que ele valoriza o indivíduo, tá? Ele deixa bem claro que esse indivíduo ele está dentro de uma influência histórica. Então ele começa a trabalhar sobre a historicidade do ser. O que seria essa historicidade da humanidade? É a ideia de que tudo que você tem como ação, para ele, é principiada pela motivação. E a motivação que leva à ação de um indivíduo tem a ver com as suas relações histórico-temporais. Então nós somos, o que muito se usa no jornalismo, por exemplo, a geração. Nós somos tipificados como a geração A, B ou C, não é do nada. Isso é uma teoria do Max Weber. A teoria de que nós somos membros, tá, envoltos dentro de uma sociedade, do qual as conexões que os indivíduos fazem entre si têm a ver com o tempo e o espaço. Um erro muito comum, do senso comum. Quando muitos alunos dizem assim, professor, eu não entendo tal personagem da história. Por exemplo, é muito comum a dúvida sobre a figura do zumbi. Como o zumbi pode ser um representante legítimo da luta social negra no Brasil, se o zumbi, quando liderou o Quilombo de Palmares, foi a figura do qual assumiu o reinado no Quilombo de Palmares, escravizava. Ele não tinha sido um escravo? Como ele pode escravizar outros? Você está cometendo um erro chamado esquecer o tempo, a historicidade da figura do zumbi. Ele é um ser humano e para a sociologia e para o Weber, ele tem que ser entendido pela historicidade, pelo período do qual viveu. A conexão que ele relaciona com outro indivíduo, que para o Weber sempre causa, mesmo que você não queira, um efeito social, porque você é responsável pelas suas ações, o indivíduo é responsável pelas suas ações, então ele causa efeitos para com outros, e aí ele vai conectando-se ao mundo. Essa relação, ela é histórica. Então, quando você analisa o indivíduo e não analisa o tempo que ele viveu, você isola ele do mundo, você não pode isolar o objeto do mundo. O Weber não aceita isso. Você comete um erro chamado anacronismo.
ok? O anacronismo seria a situação onde você não analisa a figura dentro do contexto do qual ela está inserida. E você acaba cometendo erros. Erros de interpretação, erros de análise social. Porque você tem que entender que ele é influenciado pelo meio do qual ele está e ele é influenciado pelas motivações do tempo e do espaço. Ok? Então, essas relações, para o Weber, modela a ação social. E a ação social para ele é feita de 3 partes. Você recebe as suas motivações, que tem forte influência histórica temporal. Tranquilo? Essas motivações, elas vão ter o fundamento da sua ação, elas fundamentam o que você vai fazer. Por isso que para o Weber, a maior das motivações devia ser o cristianismo. Porque se nós nos motivássemos a seguir a Cristo, teríamos tendências a causar conexões individuais mais harmoniosas. Ok? A ação é a cadeia provocada pela motivação, então ela é a sequência. Ela é o fruto natural desse processo. Você é motivado por algo, seu tempo, seu espaço, suas relações individuais, as relações do grupo do qual você convive. Elas podem ser de caráter moral, elas podem ser de caráter estatal, elas podem ser de caráter religioso, podem ser de caráter de justiça. Essas relações de motivação te levam a uma ação que causam um efeito. Então, o Weber não trabalha necessariamente como o Durkheim ou o Comte trabalhava com o princípio de criar o quê? O que eles queriam criar era uma ordem social. Um princípio de leis que controlassem a sociedade. Para o Comte isso era o positivo, para o Durkheim eu chamava de solidariedade. Eu precisava controlar as relações sociais e as ações sociais iam gerar solidariedade, mecânica ou orgânica. Para o Weber, eu preciso que a motivação te leve a agir. E quando a gente acaba sendo motivado por coisas comuns, ele cria o que a gente chama de tipos sociais ou tipos ideais. Você vai fazendo comparações, silogismos com a sociedade e as conexões entre o indivíduo dentro daquele tempo, daquele espaço, vai criando aquele tipo. Então, aquela figura é um vaqueiro. Por quê? Eu vou comparando as ações dele, vou entendendo as motivações que ele teve e os efeitos. Aquilo tudo, somado, vai gerar aquele tipo. Então, nós temos um vaqueiro. Quando a gente quer expressar análises sociais de alguém, para o Weber, esse conjunto de informações são fáceis de tipificar. Então, por exemplo, como não lembrar de Max Weber quando a gente lê, por exemplo, Darcy Ribeiro, quando fala sobre o povo brasileiro. Uma das obras mais importantes da sociologia, tá? Nessa obra do Darcy Ribeiro, ele vai tipificar a sociedade brasileira. Quem é o cara que morava no litoral, quem é o cara que morava no sertão, quem era o homem religioso no Brasil, quem era a mulher brasileira, quem era o índio brasileiro, quem era o negro brasileiro. Essas tipificações, que às vezes você fala, mas não sabe de onde veio, são todas criadas, estruturadas, moldadas pela ideia do Weber. Tranquilo? Então o Weber trouxe pra gente a ideia de tipo social, o Weber trouxe pra gente a ideia da ação de causa e efeito, e ele trouxe pra gente a ideia do anacronismo, da historicidade do ser. Olha aí quanta informação o Weber trouxe para incluir na sociologia. O Marx é conhecido como o ideal do revolucionário social. Por quê? Ele acha que a sociedade tem capacidade de desfazer o processo do qual está inserida. E que processo é esse que ele está inserido? Tanto que, de novo, do mesmo jeito que com o Weber, a gente usa informações de senso comum quando a gente tipifica uma pessoa e não sabe dizer de onde veio isso. Olha, o vaqueiro. Eita, só quer ser um surfista. A gente está tipificando e a gente às vezes não sabe por que aquela pessoa é comparada a alguém. É uma teoria construída pelo Weber. Do mesmo jeito é muito comum as pessoas dizerem quando você luta contra uma injustiça do processo econômico. Aí você diz assim, só quer ser revolucionário. Esse termo está totalmente correto, porque para a sociologia, o termo que a gente dá para Marx é de o revolucionário social, porque ele coloca a sociedade como se ela tivesse um ímpeto para esse processo
de revolução. Para essa revolução acontecer, ela quer revolucionar o quê? Ela quer revolucionar a estrutura da qual nós fazemos parte. Para ele, a estrutura do qual nós somos controlados, que exerce o poder sobre o indivíduo, é dividida em duas partes. Uma infraestrutura, que é o poder econômico. No caso, nós estamos vivendo a sociedade capitalista, é o capital. E essa infraestrutura, ela se faz presente através de um corpo bem maior do que ela, que a gente chama de superestrutura, que Marx chama de superestrutura. A superestrutura é o Estado, a justiça, a religião, as percepções morais, família, tá? São as relações que sustentam o processo da infraestrutura. Então, para ele, Marx, todas as nossas relações são criadas para sustentar essa infraestrutura que é maior do que a superestrutura. Então, a economia é o principal dos nossos objetivos. Para ele, estruturados dentro do poder do capital, a gente estaria criando sempre regras com a intenção de manter o processo econômico como predominante nas relações. Então, nossas relações sempre tenderiam a ser predominadas, a serem protetoras do processo econômico. Essa proteção do processo econômico provoca no indivíduo um processo de alienação, por duas razões. A primeira, a alienação de que o trabalho vai te impedir de ficar naquela classe social pré-estabelecida, de que o trabalho te leva a um desenvolvimento econômico, quando na verdade, ao trabalharmos, para Marx, sempre que a gente trabalha, a gente gera capital. Se a gente está trabalhando e está gerando capital, o capital está sustentando a infraestrutura. Então o trabalho não te tira do controle da infraestrutura, ao contrário, o trabalho sustenta esse controle que age sobre você. Então você está agindo de forma a se manter mais preso. E isso vai gerar essa primeira alienação que Marx analisa. A segunda é que para ele, é muito fácil tirar você do processo da consciência quando você é invadido pelo processo do fetiche do consumo. Sim, o trabalho, ele vai gerar um desgaste físico, o trabalho vai gerar um desgaste emocional, o trabalho vai gerar um desgaste de relações sociais, de acesso a bens. É notório que muitos grupos sociais vão trabalhar e não vão ter acesso ao capital. A partir do momento que você vai trabalhar e não vai conseguir acumular riqueza, isso vai gerar em você um processo de visão negativa sobre o trabalho. A partir daí, aquele momento onde você poderia condenar esse sistema de trabalho e condenar a infraestrutura que foi criada, vem a segunda alienação, o fetiche. Você esquece da condição de exploração quando você está dentro do consumo, tá? Se você vai a um restaurante e você come uma boa comida, naquele momento, o desejo que você realizou de comer algo tira você do processo de consciência e de análise das relações sociais. Você não consegue ver aquele cozinheiro, aquele garçom, aquela pessoa que te atendeu, como alguém que, igual a você, está sofrendo a exploração do trabalho. Você só consegue ver o processo do fetiche de consumir aquela comida pela qual você pagou. Então ele vai definir que a nossa sociedade, na verdade, mantém-se presa a essas relações de capital. E essa relação de capital, essa relação da busca de bens materiais, lembrando que capital não é dinheiro, capital é uma percepção de bens, de riqueza. O capital pode ser água, o capital pode ser espaço, o capital pode ser... hoje em dia, né, se fala até no novo capital, com as redes sociais, a aceitação, a empatia, os likes, né, são capital. Esse materialismo dialético. O que seria o materialismo dialético? A dialética é a luta de classes antagônicas. Lembrando que Marx estipulou que nós somos definidos por classe. Classe é quando eu tenho uma divisão social determinada pela capacidade de capital. Então, quando eu divido a sociedade, não por condições étnicas, não por condições geográficas ou de castas, mas sim por capacidade de acúmulo de bens, portanto, os famosos ricos e pobres, e todos os grupos que separam esse grupo rico desse grupo pobre, essa divisão é uma divisão de classes.
é uma teoria de Marx. Foi Marx quem criou a expressão classe social, que é essa divisão de grupos por condição de bens. Ele acha que o mundo é regido pelo motor da história, é regido por essa disputa desses bens materiais. Então a dialética é uma disputa das classes antagônicas. Já foi para ele essa classe antagônica o senhor feudal e o servo, já foi essa classe antagônica a nobreza e o camponês, já foi o rei e a burguesia, e para ele, no momento onde ele constrói essa teoria, no século XIX, tá, era a burguesia detentora dos meios de produção contra aqueles que eram explorados pelos meios de produção. Tá? A gente vai ter uma aula só sobre capital e trabalho, porque é um tema muito recorrente nas provas, tá? Então a gente vai acabar voltando a várias teorias das quais estamos expressando aqui para Marx. Nós estamos só abrindo, tá certo? Introduzindo para vocês as noções base do que ele pensa sobre a sociedade, para depois a gente aprofundar nas relações de trabalho. Então essa luta de classes antagônicas pela posse dos bens materiais é que levaria a gente à revolução. Por quê? Porque iríamos destruir a infraestrutura do capital. A queda da infraestrutura, já que nós vamos mudar as relações de bens, ia mexer com toda a superestrutura. Resumindo, íamos mexer com todas as nossas relações sociais. Por isso que ele defende um processo revolucionário. Como nós faríamos esse processo de revolução? Através de uma consciência crítica, teríamos que sair da alienação e usarmos a razão crítica para percebermos o nosso papel social. E a partir do momento da nossa percepção como indivíduo, teríamos a capacidade de buscarmos um bem coletivo. Então, a consciência vai partir do indivíduo, dele perceber o processo de exploração da qual ele sofre, tá? Promovido por essa infraestrutura e todas as suas estruturas criadas para mantê-la. A consciência quebraria o primeiro processo da alienação. Mas eu preciso do poder das massas, preciso do poder coletivo, social. Literalmente eu preciso do que ele chama de luta de classes, para que essa luta de classe provoque a segunda fase, que é a onisciência social. É quando um grupo social, da qual já percebendo a sua capacidade de análise crítica, já percebendo qual é o seu papel, poderia se unir forças para desfazer essa infraestrutura. Então, primeiro eu preciso da consciência para tirar você da alienação e depois eu preciso da onisciência, que é a força da coletividade. O indivíduo sozinho não ia conseguir fazer isso. Ele precisa da força coletiva. E essa força coletiva a gente acaba expressando de forma de senso comum a luta de classes, a dialética. Tá? Essa luta de classes levaria a uma estrutura nova, um governo controlado pelo grupo social que coletivamente, buscando o mesmo objetivo e de forma crítica, montaria um governo dos proletários. E lembrando que é um nome que Marx somou, porque prole era o nome que se dava aos plebeus em Roma, como eles tinham muitos filhos. A família dos plebeus, eles tinham uma prole. Só que agora você é um operário. Aí ele juntou os dois termos, né? O operário com a prole. Ele é um proletariado. Então a junção desse grupo trabalhador, que é controlado pelos donos dos meios de produção, e levariam a dialética que ia desfazer a infraestrutura. Beleza? Tranquilo? Sempre lembrando que a gente vai ter uma aula específica sobre capital e trabalho para poder expressar bem claramente como é que isso aqui funcionaria. Tranquilo? Weber e Marx, dois outros grandes figuras importantíssimas para a fundamentação da sociologia. Valeu, moçada!